Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar no bálsamo nas feridas que nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje o nosso tema versa sobre um dos personagens que aniversaria hoje, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Foi pedido para falar sobre o médico dos pobres. Normalmente, quando nós falamos de uma entidade reconhecidamente prestadora de serviço, elevada, que já realizou grandes trabalhos em nome de Jesus, uma preocupação nossa às vezes é exaltar o trabalho dele, o nome dele, o que ele fez. Deve ir muito mais do que isso. Eles são exemplos a serem seguidos. Quando nós temos essa ideia, é justamente o seguinte: verificar o seguinte: o que nós podemos aprender em volta da sua personalidade e do trabalho que ele realizou. Graças à doutrina espírita, nós hoje podemos saber que todo trabalhador que mergulha, ele tem um passado, tem um presente e tem um futuro. E normalmente, às vezes, nós não sabíamos acompanhar essa trajetória dos irmãos. Com a doutrina espírita, ficou mais fácil entender o mecanismo, a sequência, que tudo obedece a uma sequência. Nós mesmos temos as nossas sequências. Nós temos um encadeamento. Nesse encadeamento, nós vamos verificar o seguinte: Dr. Bezerra de Menezes, ele não é um personagem isolado, ele é um personagem dentro de um programa de trabalho de esclarecimento, em benefício de quem? Não dele, de nós. E ele acaba sendo beneficiado. O Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele anuncia, dá uma ideia, como foi a vinda do Dr. Bezerra, esse que nós conhecemos por nome de Adolfo Bezerra de Menezes, até nós. Quando nós às vezes lemos as informações nos livros, nem sempre nós tiramos todo o proveito que nós poderíamos. Às vezes nós ficamos escolhendo a parte que nos interessa, É como se tivesse um banquete, se essa escolha já tem tanta coisa que eu vou escolher, e às vezes não pegamos aquela coisa assim simples que está dentro do nosso paladar, nossa compreensão também, E às vezes por isso que vem às vezes as incompreensões. O Humberto de Campos diz para nós o seguinte: quando preste a findar o primeiro reinado, Ismael reuniu no espaço os seus dedicados companheiros de luta. Ismael é o anjo tutelar que dirige o Brasil. Prestes a terminar o primeiro reinado. A primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: que época que é essa? Primeiro reinado, ele termina em 7 de setembro de 1822. É nesse período aí quando
está próximo à proclamação da independência do Brasil. Aí termina o primeiro reinado. Então é nesse período, 1819, 1820, que está ocorrendo essa reunião. Se nós repararmos, 3 séculos atrás, o próprio Humberto de Campos já tinha relatado que Ismael tinha feito uma outra reunião com seus trabalhadores. E ali ele teria selecionado vários deles, entre aqueles que nós conhecemos. Um seria Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, em 1500 e pouco, e outro seria Padre Anchieta, que é o patrono desta casa, o Fabiano de Cristo. Então a gente vê a sequência desse trabalhador, de onde eles partem, a benefício de quem? De nós, necessitados. E um detalhe que às vezes nós não olhamos é o seguinte: repara bem o que o Humberto de Campos diz que Ismael coloca com missão para aquele trabalhador que viria até nós. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Ou seja, o objetivo é dele, o esforço é deles, nós somos meros trabalhadores. Vamos cumprir uma tarefa. Eles traçam o ideal, nós temos que cumprir. E olha, é uma bênção ser escolhido para isso. E ele coloca um dos objetivos, qual seria? Arregimentarás todos os elementos dispersos, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E aí nós verificamos o seguinte, ou seja, nesse período, Kardec já estava aqui entre nós. Como eles nos conhecem, sabe, às vezes, das nossas impertinências, já preparava trabalhador para começar a acertar as dispersões aqui, que já sabe que nós vamos dispersar. Por quê? Ou é do meu jeito, ou eu não participo. Ou é da forma que eu acho que é. Nós temos dificuldade de seguir ordem, normas, disciplina, hierarquia. Temos essa dificuldade. Nós não sabemos respeitar, às vezes, as diretrizes que nos são passadas. Colaborar. E isso por um motivo muito simples. Nós confundimos para quem trabalhamos, a quem nós servimos. Nem sempre nós enxergamos quem é que está na direção dos trabalhos. E ele mergulha em 29 de agosto de 1831. Interessante na sequência que quando um trabalhador vem, todos nós, quantas coisas nós já não passamos nas nossas experiências. É muito comum nós dizermos, quando eu tiver mais idade, eu realizo. Se eu tivesse menos idade, eu faria, não é isso? Gente, nós ficamos às vezes presos nesse tempo, esquecendo que nem sempre o trabalhador, ele sabe o que ele tem que fazer e quando tem que começar, nem sempre dá para saber. Às vezes surge a oportunidade. Quando Bezerra de Menezes nasceu em 31, Kardec já tinha 27 anos entre nós, já estava com 27 anos. Então, vê o tempo, mais ou menos 20, 30 anos, um trabalhador, o que mostra uma sequência de trabalho, mostra um encadeamento de serviços, ou seja, vem um, vem outro e vem vários, para realmente manter uma estrutura de orientação, numa sequência de um trabalho daquilo que Jesus havia legado para nós no seu Evangelho. Agora, esse trabalhador que nós vamos verificar hoje, nós vemos o seguinte, o próprio início dele junto a nós, ele nasceu no Ceará, ele veio para o Rio de Janeiro porque ele queria estudar medicina, queria ser médico, ele veio com 20 anos para cá. Uma coisa interessante que nós podemos observar é o seguinte, quando ele veio para o Rio de Janeiro, queria vir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, o pai o chamou de lado e disse que, olha filho, infelizmente eu não posso custear os seus estudos. Repara bem, o pai dele era um fazendeiro bastante rico, só que ele era um coração aberto. As pessoas, bastava pedir para ele estava atendendo os pedidos das pessoas. Ocorre que por esse período aí, que Bezerra de Menezes está formando o seu conhecimento acadêmico para poder vir para aprender medicina, o pai dele um dia, fazendo as contas do patrimônio que ele possuía e das dívidas que ele tinha por ser tão pródigo, ele percebeu o seguinte, o que ele possuía de patrimônio correspondia basicamente àquilo que ele devia para os seus amigos, tomando emprestado. Reuniu todos os amigos e disse o seguinte, olha, eu fiz um levantamento, eu não tenho mais nada, tudo que eu tenho pertence a vocês, o que eu queria que vocês fizessem é o seguinte, vocês
receba meu patrimônio e entre vocês, que são verdadeiros donos agora, distribua aí para cada um receber a sua parte e ninguém ter prejuízo. Não, você paga como você puder. É impagável, não tem como pagar. E aí ele não abriu mão de que queria realmente acertar a conta com os amigos. Eles confabularam entre eles e chegaram a uma conclusão, uma solução. Olha, Cavalcante, se nós tivermos que tomar prejuízos, saberemos sofrer esse prejuízo. Você continua na administração dos seus negócios e vai pagando como puder, do jeito que der. Ele, vendo que ele estava irredutível, os amigos, tomou uma decisão, disse: olha, então a partir de hoje, a partir de agora, eu não serei mais dono dessas propriedades, serei um mero administrador. Vou tirar apenas o estrito para atender as necessidades da minha família, e os lucros serão distribuídos entre vocês, e não abro mão disso. Eles tiveram que concordar, para manter o amigo ali do lado, trabalhando naquelas propriedades. Quando o nosso amigo, irmão Bezerra de Menezes, vem conversar com o pai diz: olha, filho, eu sei que você quer estudar medicina. E aí conta para ele o que aconteceu. Nós reparamos, aí que está um detalhe, nós temos que aprender a enxergar o que não está escrito, mas está mostrado ali para nós. Naquele tempo não havia o diálogo com as famílias como tem hoje. Às vezes hoje, quando nós estamos com um problema sério, alguém vem nos pedir alguma coisa, e se você soubesse como eu estou de dívida, já joga assim, né? Já esmorece a iniciativa da pessoa. Olha, eu estou por aqui realmente de dívida por causa de vocês também. É um cobrando um do outro aquilo que está fazendo. O filho não sabia de nada. Quando o pai conta tudo para ele, diz: não posso impedir que você vá, mas não pode contar com recursos que eu não tenho. Foi esse compromisso que eu firmei com meus amigos. Ele, emocionado, disse ao pai o seguinte: pai, eu vou para a corte. Uma coisa eu te prometo: vou honrar esse nome que o senhor está me dando. Analisar isso aplicado às nossas vidas. Todos os irmãos se formaram com o dinheiro do pai. Se nós temos parentes em nossa casa, nossos irmãos, que o pai, a mãe, paga todas as despesas dele, pois chega a nossa vez e não tem dinheiro para nós, gente, a vida toda, olha, meu irmão, melhores escolas, meu irmão, minha irmã, coisa de primeira, e olha, passa 10, pode até vencer, mas não esquece que ficou, olha, esqueceram de mim. Olha, vê a reação dele diferente. Pai, eu vou honrar esse nome que o Senhor está me dando. Às vezes, onde nós vemos falta de respeito, de interesse, outros enxergam honradez com os compromissos assumidos. E ele veio. É um fato muito conhecido, ele aqui sem recurso nenhum, não tinha familiar, não tinha praticamente parente nenhum aqui que pudesse auxiliá-lo. Ele estudava, dormia na República, e teve um período que ele não tinha dinheiro nem para pagar 3 meses de aluguel onde ele dormia, onde ele vivia, e também fazer a matrícula do ano seguinte. E aí ele pensativo, preocupado, o que fazer, como fazer, porque não tinha recurso. O pai já tinha avisado, não poderia mandar mesmo. Ele pensativo ali, eu disse, nos poucos motivos que ele ficou preocupado realmente com a situação dele, batem à porta, ele vai atender um jovem, diz: Bezerra de Menezes, vocês? Eu mesmo. Olha, eu estou precisando de aulas de matemática e me indicaram você. Olha, eu faço medicina, matemática não é o meu forte. Não, mas eu quero aula contigo. E foi mais longe. E eu recebo mesada, já trouxe o dinheiro todinho para pagar adiantado as aulas. E o dinheiro suficiente para pagar todas as despesas que ele tinha e mais a matrícula. Ele não, pega um prazo aí para você se preparar. Acertaram, convencionaram 1 semana, ele foi para a biblioteca estudar, recebeu o dinheiro, já foi pagando as continhas dele, recebeu, já deixa o dinheiro aqui, não vou levar comigo mais, senão eu acabo gastando. Foi embora, e ele foi para a biblioteca estudar e aguardou o aluno na semana seguinte. Até hoje o aluno não apareceu. Então, repara bem detalhe, normalmente, nós na doutrina, quando olhamos esse fato, nós às vezes ficamos imaginando em materialização, não precisa nada disso. Hoje, por exemplo, através da mediunidade de um companheiro, até da mediunidade auditiva,
é possível a entidade dar um recado para um companheiro e dizer, ó, vai lá e entrega o recurso para esse irmão, que ele precisa disso, e ele está sob a nossa proteção e é um grande trabalhador de Jesus. Vai lá e dá o dinheiro. Entrega o dinheiro, é simples. Há o intercâmbio que nós não enxergávamos antigamente. Passa a tarefa de um para o outro. E vem e faz. Então, ele recebeu esse benefício. Se formou, no ano seguinte casou-se. Interessante o seguinte, ele em 56 se formou, em 57, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, ele estava com 26 anos, Kardec com 53, quase que o dobro, né, da idade, 26, seria 52, mais que o dobro até um pouquinho. Então Kardec já estava com 53 anos, quando publicou o Livro dos Espíritos. Ele com 26, sem saber do Livro dos Espíritos, nem da relação que ele poderia ter com esse recurso. Casou no ano seguinte, né, em 58, e em 61, insistiram para que ele aceitasse representar na Câmara dos Vereadores a comunidade, insistiram, a esposa, não, Bezerra, aceita, e ela acabou aceitando, foi eleito. E uma coisa que ele coloca para nós é o seguinte, aí nós verificamos o que é um indivíduo, às vezes ligados aos sentimentos, né? Ele amava essa pessoa que ele casou, o primeiro casamento dele. São palavras dele, ele fala na primeira pessoa do singular. Está nas revistas do Reformador da FEB, numa reportagem que ele fez, ele falando na primeira pessoa, dizendo como é que era o sentimento dele, as coisas que ocorreram com ele. Ele diz o seguinte, casei-me com uma moça católica a quem amava de coração. No fim de 4 anos, fui subitamente batido pelo tufão da maior adversidade que me podia sobrevir. Minha mulher me foi roubada pela morte em 2 autores, tem 20 horas, 20 dias. Eu prefiro usar 20 dias, né? Seria muito rápido, 20 horas. Em 20 dias, deixando-me 2 filhinhos, um de 3 anos e outro de 1. Aquele fato produziu um abalo físico e moral de prostrar-me. As glórias mundanas, veja como é que ele coloca, as glórias mundanas, que ele havia colocado mais por ela que por mim, tornaram-se aborrecidas, senão odiosas, e nada encontrei que me fosse de lenitivo a tamanha dor. Então nós percebemos que às vezes uma dor machuca a gente, tira às vezes a gente do foco momentaneamente. Não pode nos quebrar, mas pode nos abalar. Ele começou a perder o interesse de escrever, de ter as suas atividades, desencanto pelas coisas, pela leitura, que ele era o hábito dele, normal. Até que um dia, um companheiro trouxe uma Bíblia para ele. Aquelas Bíblias antigas que a gente tinha coloridas, figuras bonitas. Ele começou a folhear a Bíblia, passando, e vendo aquelas figuras, ele começou a se encantar com elas. E se encantando com aquelas figuras bonitas, começou a ler os textos. A partir do momento que ele começou a ler esses textos, ele começou a se interessar. E aí, quanto mais ele lia, mais queria ler. Começou a ler a Bíblia e retomou, recuperou aquele equilíbrio que ele havia perdido, aquela desarmonia que ele havia atingido. Aí nós podemos, inclusive, realmente sim, irmos no próprio Livro dos Espíritos e perguntarmos, influencia os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. De certa forma, são esses que vos dirigem. Porque o trabalhador, quando vem para cá, mesmo nós, que não temos grandes compromissos comunitários, tem alguém nos acompanhando, nos direcionando. Imagina um trabalhador desse. Sugere. Às vezes não é nem, a pessoa nem capta como ordem, mas recebe uma intuição para chegar lá e dar aquele presente e dá. Ele recebe, começa a folhear e está sendo estimulando. Quem diz isso para nós de forma indireta é o Leon Denis. Leon Denis chama a atenção nossa sobre o seguinte, em geral lê-se muito, rápido e medita-se pouco. Seria preferível ler menos e meditar mais. Porque em torno do leitor, existem entidades que estão prontas a ampliar o seu entendimento. Então, ele coloca isso naquela obra, o problema do ser, do destino e da dor, mostrando que estão nos acompanhando à marcha. Então, Bezerra de Menezes começou a ler esse livro, começou a se encantar de novo, querer de novo retomar a sua caminhada. Algum tempo depois, fazem a tradução do Livro dos Espíritos aqui no Brasil, e o companheiro que fez a tradução vai lá entregar para ele, eram conhecidos, bem relacionados, e entrega para ele aquele livro. Quando ele vê lá, Livro dos Espíritos, porque ele era católico, mas ele não era um praticante, tanto é que ele coloca no início
do testemunho dele, dizendo o seguinte: eu tinha a ideia de Deus, mas aqui, sozinho, sem ter que prestar conta a ninguém, no começo comecei a me debater com meus amigos, mas depois achei que não valia a pena, comecei a ser concorde com eles também. Mas uma coisa não abri mão, de Deus e realmente do seu poder e seu amor sobre nós, só isso. Mas o resto ele não estava muito mais preocupado. Quando ele recebe o livro dos Espíritos, ele olha e pergunta: será que o equilíbrio que eu recuperei, posso perder por ler esse livro? Não será por isso que eu vou perder. E começou, sentou no bonde e começou a ler. A partir do momento que ele começou a ler, ele percebeu o seguinte: nada era novo para ele, muito embora era a primeira vez que ele estava tendo contato com essa doutrina. Interessante que ele, médico dos pobres e dos necessitados também, né? Porque quem é de nós que já não teve uma experiência com ele nos socorrendo, nos atendendo? Ele também passou por problemas difíceis. Ele tinha um problema na coluna, um problema sério. E aí tinha um médium chamado Nascimento que receitava, bastava dar o nome. Mas como ele era político, também não tinha aquele problema de dizer o nome dele todo, porque ele sabia quem era. Ele falou assim, mandou um pedido através do primo dele, o nome que ele colocou, porque se falasse Bezerra de Menezes, todo mundo sabia que era ele. Ele só mandou o nome Adolfo. Adolfo. A resposta, a medicação veio. E o médico disse: sei que você não quer se apresentar, mas não tem importância não, é importante que você se cure. E passou a recomendação toda para ele. Ele já ficou meio atento a isso, né? Mas começou a tomar medicação e começou a melhorar. Um dia ele está na casa dele, aqui perto, né, no Meia, ali onde ele morava, aqui perto daquele da Filgueiras Lima, por ali, né? Riachuelo, exatamente. Ele está ali no Riachuelo, conversando com um amigo, dizendo que ele estava bem, estava forte, já não sentia mais nada. O primo dele chega mais tarde com a medicação que ele sempre pegava e também com um bilhetinho de nascimento. E ele diz: você ainda não está bom de tudo. A sua saúde é muito importante para o trabalho que você tem que fazer. Então, parabéns. Ele diz: gente, como é que pode um homem analfabeto que está distante de mim saber de mim sem ter ouvido a conversa? Ele mesmo diz: Saulo não teria motivo maior do que esse para mim de convencer dessa doutrina. Ele conheceu o livro dos Espíritos, só para ter uma ideia, ele conheceu o livro dos Espíritos em 75. Ele estava com 44 anos e o livro dos Espíritos já tinha 18 anos. Vê como era difícil a circulação das obras naquela oportunidade. Hoje não, uma coisa sai no mês seguinte já está todo mundo chegando, recebendo a mãos, né? E naquele tempo não era tão fácil essa distribuição das informações. Em 75, ele tomou contato com esse livro dos Espíritos. 10 anos depois, ele abandonou a política. E um ano mais tarde, 11 anos depois, é que ele fez a profissão de fé dele do Espiritismo. Ou seja, durante 11 anos ele estudou, teve contato com a doutrina. O filho dele foi beneficiado. Para ter uma noção, e às vezes é importante nós sabermos algumas coisas, naquele livro, Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, o Manuel Filomeno Miranda, que faz o ditado, o Manuel diz o seguinte, que eles estavam fazendo atendimento ali no Campo Santana e recebeu um pedido de ajuda nominalmente a doutor Bezerra de Menezes no subúrbio do Rio de Janeiro. Eles foram os dois, na época do carnaval. Diz que o barulho ensurdecedor na vizinhança, mas quando ele chega lá, aquela mulher está concentrada, mesmo com todo o barulho, concentrada em torno da prece, pedindo: doutor Bezerra, socorre minha filha. E quando eles entram na sala e ela mentalizando, o senhor também teve um filho que passou por esse problema. E o senhor sabe o que é uma mãe passar por isso? Quem leu Loucura sobre o Novo Prisma dele, ele diz o seguinte: o filho dele tinha distúrbios mentais que os colegas de medicina disseram que era loucura e que ele deveria ser internado. Palavra dele: para um pai que ama seu filho é pior do que a morte fazer isso. Mas como? Ele percebia, ora ele ficava ruim, depois ele melhorava. Olha, o órgão não cura de uma hora para outra, pode ser interferência espiritual. Levado a uma reunião através de amigos, ele disse: se o médium não tivesse a posição de segurança, jogava ele no chão. Uma entidade veio com toda a força, através dele diz, dirigindo-se a nós, ou seja, a ele diz: em verdade queria te atingir também, pelo mal que me fez no passado, mas como não posso contigo, atinge o teu filho. Atingindo ele, atinge você também. Aí nós percebemos que muitos dos irmãos que nos perseguem, eles sabem os nossos afetos. O que nós podemos aprender com isso, ou compreender com isso?
temos cuidado com a nossa boca. Muitos de nós, às vezes somos perseguidos, não somos tão importantes assim, mas somos perseguidos. Mas conhecemos a doutrina, seguimos, nos esforçamos, não vou suportar, os companheiros fazem prece, radiação, a gente vai suportando, às vezes dá vontade de desistir, parar não está valendo a pena, mas não desiste, estimula e vai indo, caminhando. Às vezes pode acontecer, a gente está levando a coisa assim, mesmo que não é prazerosamente, mas está suportando aquela pressão. Pode ocorrer que o desafeto, aquele nosso adversário, está quase arrumando as malinhas dele na nossa casa, porque ele não está conseguindo nada conosco. Ele está arrumando a malinha nossa, a malinha dele para ir embora. Aí chega um amigo lá na nossa casa para conversar. E aí, Messias, como é que está? Está tudo bem? Graças a Deus vai levando, né? Vai enfrentando a vida. Mas você sabe que minha vida não é fácil, né? Ele ali está arrumando as malinhas dele para ir embora. Aí lá pelas tantas eu digo, mas você sabe que tem horas... Eu nunca falei isso para ninguém, vou falar só para você. Dá vontade de desistir? Opa, espera um pouquinho. Eu pensei que ele estava escondendo de mim a reação dele. Mas eu estou levando à frente porque a doutrina fala da perseverança, que se reconhece o verdadeiro espírito para esforço, que faz domar más inclinações. Agora, você quer ver uma coisa? Comigo eu tenho suportado. Agora quer ver que eu não suportaria? Se ao invés de fosse comigo, fosse com... E aí digo o nome de quem eu amo. Gente, nós estamos dizendo ao nosso ponto fraco. Ele só vai redirecionar. Essa lição do Dr. Bezerra Menezes coloca para nós em vida. Serve para os dias atuais, para nós. Ter cuidado de dizer qual é o nosso ponto fraco. Nós temos que ter pontos fortes. E quais são os pontos fortes que nós temos? Paulo, que escreveu os Coríntios aqui na primeira carta, que ele falou o que ele fazia para ajudar todos. E vê que era o grande perseguidor do início, não é isso? Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma frase que nós devemos ter dentro de nós. Outra que nós devemos ter dentro de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas falar isso com convicção. Isso nos fortalece e nos bloqueia certos pensamentos que não vale a pena termos em nossa mente, né? E ele diz o seguinte, sempre gostei de escrever, mas inutilmente tentava fazê-lo, porque no fim de poucas linhas, até de moral, isso quando ele estava naquele problema todo. Um dia, meu companheiro de consultório trouxe da rua um exemplar da Bíblia, de estampas finíssimas, é ele que coloca isso. Tomei o livro não para ler, que já não tentava semelhante exercício, mas para ver as estampas, com verdadeira curiosidade infantil. Li toda a Bíblia e quanto mais lia, mais vontade tinha de continuar. Atirei minha leitura dos livros sagrados com ardor, com sede. Começaram a aparecer as primeiras notas espíritas do Rio de Janeiro. Tendo sido atacado de dispepsia, que me reduzia a um estado desesperador, resolvi, depois de um sofrimento de 5 anos, recorrer a um médium receitista, em quem muito se falava, o senhor João Gonçalves do Nascimento. Em desespero de causa, porém, eu recorreria a ele, mesmo que soubesse ser um curandeiro. Palavras dele para nós. Quando às vezes nós tomamos conhecimento disso, nós não devemos... às vezes o problema nosso no pedido de socorro e de assistência é a nossa rebeldia. Quem frequenta um centro, participa das reuniões, trabalha dentro da doutrina, quando passa por necessidade, seja pessoal ou de alguém ligado a ele, ao invés de pedir, fica ameaçando. Como é que é ameaça? Eu acho que eu vou parar de trabalhar. Ninguém está me ajudando. Gente, olha só, eu tenho visto pessoas ficar boas e eu não. Isso aí, gente, é ameaça. Eu pergunto, vamos raciocinar, qual é o servidor de Jesus que pode investir em alguém que é o primeiro problema, vira as costas para o compromisso, para a responsabilidade. Às vezes nós não estamos com o problema, nós estamos sendo testados. É o teste nosso. O próprio Paulo ficou cego no encontro com Jesus. Quando Ananias disse, Senhor, ele faz muito mal aos nossos. Ananias, ele é um vaso sagrado. Eu mostrarei a ele quanto ele haverá sofrer por amor do meu nome. Um vaso sagrado. Vocês receberam uma página aqui que eu estava lendo ali, tudo certo, não receberam? Olha só, nessa página aqui, quem já leu, repara bem, o que uma mensagem curta nós podemos tirar de uma leitura dessa, da equipe Sheila. Nós temos 2 tipos de comportamentos. Característica, é o temperamento nosso, ou tendências. Como nós temos origem divina, tudo aqui estiver de acordo
com a vontade de Deus, com a lei de Deus, é característica do ser. Tudo aquilo que é por nossa conta de rebeldia é tendência nossa. Sheila fala tudo aqui no primeiro só das características nossas. No finalzinho ela diz quais são as nossas tendências. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado, isso é tendência nossa, porque nós escolhemos outro caminho. Então nós temos que saber escolher o que é característica da nossa atitude, o que é tendência. E a rebeldia é uma tendência que nós já carregamos conosco desde as eras primeiras, que está contida na questão 158 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus dá uma tarefa para cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e chegam mais rapidamente à felicidade prometida. Outros se rebelam e se revoltam. E para esse a eternidade é mais longa. Ou seja, nós desde essas eras passadas, nós mantemos esse comportamento. O próprio Ismael, quando passa essa informação para nós, mostra que, mesmo evoluindo, nós ainda apresentamos esse comportamento. Dr. Bezerra Menezes, ele se formou médico. Ele foi diretor de duas empresas ferroviária e uma de construção. Para quem não sabe, aquele prédio do Boulevard ali na Vila Isabel foi construção da empresa que ele dirigia. Ali o Boulevard que tem ali, logo no início na rua Maxwell, não é isso? Exatamente. Empresa dele que construiu aquilo. Um recurso. E ele continuava, os amigos chegavam e pediam: doutor Bezerra, eu preciso enfiar a mão no bolso, pegar a carteira, sem ver quanto tinha, entregava. Alguns dizem: isso é porque tinha muito. Não, como médico. E aí que está o detalhe. Ele formou-se em medicina, e se hoje um médico tem uma renda, praticamente, e a concorrência é maior, embora aumentou a população, naquele tempo que era raros que poderiam ter um diploma de médico, ele não tirou proveito disso. Ele, inclusive, disse também que todo aquele que quer cobrar, tirada do atendimento médico, o dinheiro da formatura, ele não é um missionário da medicina, e sim um mercadejador dos conhecimentos que ele adquiriu. Ele vai mandar realmente a espóstula da caridade para outro, ao invés de tirar proveito disso. Ele falava isso ainda sem ser espírita e praticou tudo isso como espírita. Nós temos que fazer uma associaçãozinha interessante, seguinte: ele foi chamado e foi presidente da federação no ano de 1889. Só que naquele tempo era conturbada. Aí nós vemos a conturbação que já havia, a incompreensão dos trabalhadores. E são trabalhadores de gradação, não é qualquer um. Mas começaram uma discussão acadêmica entre os místicos e os científicos. Então, as cisões, para ter uma noção sobre isso, mesmo depois de ter sido presidente da Federação Espírita Brasileira, ele não concorreu no ano seguinte, ele fundou um centro, reuniu meia dúzia de amigos, disse: vamos fundar um centro, e fundaram o centro, os amigos todos em torno dele, presidente da federação, todos queriam estar junto com ele, fundaram o centro. Ele já não tinha mais recursos, porque não cobrava, às vezes, a instrução que ele dava para o cordeiro é o seguinte: só cobra quem pode pagar. E aí nós não sabemos se realmente quem comparecia não podia pagar ou dizer que não podia pagar. Porque nós às vezes achamos que os outros têm recursos e nós é que não temos, né? Certo que não tinha, ganhava o dinheiro, mas ele não perguntava se tinha ou não tinha, ele atendia todo mundo. Até que um dia a esposa chegou lá para o cordeiro e disse: cordeiro, nós estamos sem nada em casa, sem alimento. Bezerra atende todo mundo de graça, não cobra, não tem comida em casa, Bezerra. Ô cordeiro, mas Bezerra não me falou nada disso. Ele vai falar. Se puder, ele dá a roupa, tira a roupa e dá. Essa é a segunda esposa dele. Aí o cordeiro chamou ele e disse: Bezerra, senta aí, vamos conversar. E começaram a conversar. Mas as pessoas chegam precisando desses, tudo bem, vocês também precisam, mas então vamos fazer uma coisa: vocês decidem entre vocês aí o que vocês querem fazer, depois me digam. Eu não posso deixar de atender os meus consulentes. Tá bom. Então ficou convencionado o seguinte: um dia o dinheiro era para a casa dele, o cordeiro é que passava. O outro ele podia pegar e dar para quem ele quisesse. Então convencionou-se isso. Chega uma mulher uma certa feita, por isso que era chamado médico dos pobres. A mulher levou o filho para consultar, consultou, disse: olha, minha senhora, minha irmã, você vai comprar isso? E passou a receita toda. Comprar, doutor Bezerra, começou a chorar. Nós estamos há 2 dias sem comer. Não temos dinheiro nenhum em casa, doutor.
Ele olhou nos olhos daquela mulher, corria as lágrimas nos olhos dela e nos olhos dele. É a pessoa se sensibilizar com a necessidade do outro. Ele já tinha atendido, feito remédio. Ele poderia até dizer o seguinte: olha, o que eu podia fazer, eu já fiz, a consulta de graça, não poderia? Não. Ele foi lá até o cordeiro. Cordeiro, alguém já pagou aí? Não, você disse que só cobrasse de quem pagasse. Até agora ninguém, todo mundo que veio aqui, todos que você atendeu, nenhum pagou. Todos não podem pagar. Minha esposa já veio buscar o dinheiro de ontem? Ainda não. Me dá o envelope. Me dá o envelope. Jesus vai prover o recurso necessário. Chegou lá para a mulher, sem ver quanto tinha, sem olhar dentro do envelope. Poderia, né? Se sou eu a gente tinha contado. Oh, pera um pouquinho, vai ter mais gente precisando. Chegou lá, minha irmã está aqui, compra. Ela começou a se agarrar com ele, chorando. Minha irmã, tem mais pessoas para ser atendida. Jesus te abençoe. E ela partiu. Quantas vezes nós contamos essa experiência para alguns companheiros de jornada? Eu não concordo com isso. Deixar a família passar fome para dar para os outros. Aí a gente vê porque nós estamos muito longe da perfeição. Repara bem no detalhe. Esses comentários que se faz, nós podemos criar um certo raciocínio. Nós acreditamos, veja como é que nosso raciocínio, às vezes, ele não é direcionado dentro da lei de causa e efeito, e sim de efeito e causa. Normalmente, quando nós falamos desses trabalhadores de Jesus, que têm capacidade de realização, não, eles fazem porque são elevados. Eles fazem porque realmente já alcançaram um padrão maior. Eles alcançaram o padrão maior porque fizeram. É diferente. A causa não é a posição que ele ocupa, é o ato que fez ele chegar lá. Isso está bem claro no Evangelho de Jesus, e quem diz isso é ele no livro Garimpeiros do Além. Se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, diz o Dr. Bezerra de Menezes, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Sobre o fazer, lembra daquele fariseu que veio perguntar para Jesus: mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: o que está escrito na lei que você lê nela? Aí ele falou do grande mandamento. Tu diz: respondeste bem, faça isso e viverá. Então faça e viverá. Aí ele, para não ficar por baixo, perguntou: e quem é meu próximo? Jesus também não respondeu, contou a parábola do bom samaritano. E ao terminar a parábola, perguntou ao fariseu: quem você acha dos três que é o próximo daquele homem? E aí ele disse: aquele que socorreu ele. Então vá e faça o mesmo. Fazer. A filha dele doente em casa, ele medicou, a filha continuava febril, chega outra mãe batendo na porta, médico que atende dessa forma, a gente chega rapidinho, tem até coragem de ir lá. O médico que cobra, a gente fica pensando: será que ele pode me atender agora? Não é assim? Cheio de dedo, será que ele pode me atender? Liga lá, você tem mais amizade, vê se ele pode me atender. Mesmo pagando a consulta, ele não quer aborrecer, que não está no horário de trabalho dele. Ele, sem cobrar, as pessoas chegam lá: eu estou pensando, minha filha está passando mal. Ele pegou a malinha deles, a mulher deles: mas você vai deixar sua filha assim? Querida, o que eu já podia fazer, já fiz, já mediquei. Já, mãe, não tem ninguém para medicar, vou lá ver. E foi lá. Medicou a menina lá, subindo o morro todo. Voltou, quando chegou em casa, quando abriu a porta, o coração disparou. Silêncio. Ele entrou quietinho. A esposa: ela está dormindo, está descansando. Ele falou: ela estava sem febre. Ela disse: Jesus é bem melhor médico do que eu, né? Então, vê bem, é a confiança de fazer. É saber que... Aí a gente entende com Jesus: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Uma das frases bonitas que eu achei naquele Loucura e Obsessão do Divaldo, que ele vai levar o Manuel Filho Miranda para aprendizagem num centro, que até tem uma linha umbandista, pelo tom que o Manuel coloca, tem uma linha umbandista. Ele vai lá, levando, quando ele chega à entidade maior, não está presente ainda, e ele fica lá, o Manuel fica acompanhando as tarefas. Aí chega a entidade responsável no horário, vai começar a reunião. E quando ela chega, ela saúda ele dizendo o seguinte: seja bem-vindo a esta casa, amigo de Jesus. Essa casa se engrandece por recebê-lo. Nós não temos ideia do que é ser amigo de Jesus.
Se nós formos no Evangelho, Jesus diz lá para nós, já não, quando ele fala para os discípulos, ele diz: já não posso mais vos chamar de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer, e vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Então essa é a condição que Jesus dá. Ser amigo dele é fazer o que ele manda, e é isso que Bezerra faz, o que Jesus recomenda. Quando a Federação Espírita Brasileira entrou em rebuliço, não tinha ninguém na direção e ninguém queria assumir, nós falamos que ele fundou um centro. No centro dele, o companheiro fizeram a reunião com ele, não via ninguém para a reunião, e as empresas todo dinheiro pagavam sozinho, sem recurso, sem dinheiro, como é que continua sustentando? Porque naquele tempo você não tinha, hoje em dia você pega um celular, né? Liga para um amigo e diz: vem cá, você não vai vir aqui não? Você pega o celular, né? Vê que facilidade, né? Você liga para... Alô? Manda que atendeu, manda mensagem, não é assim? A vantagem naquele tempo não tinha isso. Ele mandava cartas, ninguém respondia, ninguém dava o menor sinal de vida. O que ele fez? Na casa de um por um, batia na porta: meu amigo, centro tem que continuar, estou sem condições, vocês não vão comparecer? Bezerra, eu tenho que fazer. Mas olha só, você tem a minha autorização para fazer o que você quiser. Ele já fazia o que ele queria, ele era sozinho. Ele foi no Fraternidade, que ele não podia mais pagar, entregou a sala, terminou tudo e pediu um lugarzinho, um cantinho para botar a mesa dele na Fraternidade. Quando ele colocou a mesa dele no Fraternidade, um grupo dos dissidentes, aquele lá que ele tinha que reunir, reagrupar, quando soube que a mesa era dele, saíram da instituição. Nós às vezes também pensamos fazer isso em certas circunstâncias, pensamos? Dissensões. Se o trabalho continua, excelente, mas às vezes a gente para com ele. Quando não tinha ninguém para assumir, veio a instrução: convoquem Bezerra de Menezes. Foram atrás dele, tentando convencê-lo a voltar. Ele já tinha nessa oportunidade, quem acompanha a idade, 64 anos. Hoje é garoto, né? Porque hoje em dia essa idade é garoto. Naquele tempo, os próprios autores dizem, ele já era um velho, cansado. Gente, hoje 70 anos, a pessoa não está nessa decrepitude total. Mas naquele tempo não era tanto assim, ainda mais com a dificuldade que enfrentava. E ele não queria aceitar. Ele vai para o centro que ele frequentava, chegou lá, começou a conversar com o Bittencourt Sampaio, com os companheiros, dizendo que ele tinha sido convidado, que ele estava relutante. E eles começam a dizer: mas Bezerra, vem cá, por que você não aceita? Porque lá tem um trabalho social para as pessoas necessitadas, esse trabalho aí justifica a sua presença lá, mas eu não sei, não deve ser, não é tão simples assim, porque hoje não me deram um trabalho, o evangelho. Aí começou aquela discussão toda. Aí ele dizia: inclusive eu não tenho recurso, nem médico eu não sou mais, ele falou. Eu não posso nem mais medicar, porque eu não, a medicina que eu ensino hoje, o tratamento que eu dou, é o que os espíritos receitam. Então, nem a medicina regulamentar eu aplico, nem para mim, nem para os meus pacientes. Como é que eu posso? E eu não conheço a homeopatia. Aí o Bittencourt falou: mas cara, por que você não estuda homeopatia? Ele ficou pensando, aí através de um médium, Francisco Júnior estava presente na reunião, manifesta Santo Agostinho, que era o mentor dele. Diz: faça o que Bittencourt está dizendo. Você terá uma receita, aprender a homeopatia atendendo necessitados. E ele mesmo diz, olha só como é que ele coloca isso para o companheiro: como bondoso espírito, tu me sugere viver do espiritismo? Não. Viverás de tua profissão, dando ao teu cliente o fruto do teu saber humano. Para isso, estudando homeopatia, como te aconselhou nosso companheiro Bittencourt. Nós te ajudaremos de outro modo, trazendo-te, quando precisares, novos discípulos de matemática. Então estão acompanhando, gente? Isso 45 anos mais tarde. Não é revelado de imediato, nem precisaria. Hoje, aí a gente vai lá no Evangelho e vê Jesus quando ele diz: felizes os que não veem, mas creem. Descendo a escadaria, vê o que é chegar nesse nível. Descendo a escadaria da Federação Espírita Brasileira, sem recurso nenhum, um companheiro debaixo da escada, doutor Bezerra Menezes, febril, tremendo: eu queria falar com o senhor. Pois não, meu irmão, eu estou desempregado há 3 meses, em casa está todo mundo doente, nós não temos o que comer, o senhor poderia nos ajudar? Ele enfiou a mão no bolso, não tinha nem o dinheiro do bonde. Disse: meu irmão, você tem fé em Nossa Senhora? Sim, eu tenho, doutor Bezerra Menezes. Então venha cá,
Vou te dar um abraço em nome da Mãe Santíssima. Você chegando em casa, dá um abraço desse a cada um dos seus familiares, em nome da Mãe de Jesus, a nossa mãe também. E ela vai nos atender. E o homem partiu. Semana seguinte ele está descendo a escadaria de novo. Isso aí era tão normal para ele que ele já não ficava mais marcando as pessoas. Aí vem um homem lá: posso falar com o senhor, doutor Bezerra Menezes? Pois não. O senhor lembra de mim? Meu irmão, não. Tanta gente procurava ele. Semana passada eu estive aqui, precisando de ajuda do senhor, o senhor falou do abraço. Ah, agora eu lembro, do abraço da Mãe Santíssima eu lembro. Pois bem, eu fiz o que o senhor mandou, que cheguei em casa, coloquei a água sobre a mesa, fizemos a prece que o senhor mandou para a Mãe Santíssima, demos um abraço um no outro, tomamos a medicação colocada na água, isso é ter fé. E fomos dormir. Amanhecemos sem febre, alimentados inclusive, e tão disposto eu estava a sair na rua e já arrumei um emprego, estou trabalhando. Em resposta a um abraço em nome da Mãe Santíssima. Chico Xavier tinha o hábito de levar pão, comida para os debaixo da ponte. O irmão dele, o José, trabalhava na feira, era fiscal, cunhado aliás, era fiscal na feira. E final de feira, entregava tudo o resto para ele, ele levava e distribuía, fazia sopa, fazia um monte de coisa para entregar distribuindo os pobres lá embaixo. Eram mais de 200 pessoas que recebiam essa sopa. Nesse dia não teve feira, não teve resto de feira, não tinha nada para levar. Aí ficou lá, e vamos fazer o quê lá? Quando está discutindo, vai fazer, vamos, não vamos? Chega quem? Doutor Bezerra Menezes. Coloca água aí que não vamos fluidificar para levar para os nossos irmãos. E aí a gente vê o que é ter fé ou não ter fé, né? Fluidificou as águas, Chico e os companheiros todos pegaram as jarras d'água para levar, para entregar para os irmãos. Quando chega lá, 200 pessoas esperando sopa com pão, chega só água fluidificada, só que eu digo dentro da ótica deles, né? Aí começaram a criticar o Chico. Vocês pensam que nós somos o quê, hein? Isso é desfeita conosco, falta de respeito, olha só. E aí o Chico começou a chorar, porque ele era muito sensível, não esperava por essa resposta, começou a chorar. Aí uma senhora que era também das atendidas, tomou a defesa deles: olha, vocês estão exagerando. Esses nossos companheiros, há quanto tempo eles nos trazem comida, alimento aqui, nunca exigiram nada de nós. Hoje que eles estão precisando de nós, olha como é que olhou. Eles estão precisando de nós vamos xingar eles? Vamos cantar para eles? E começaram a cantar. Quando começaram a cantar, encosta um caminhão. O turista com a cabeça do lado de fora. Chico, quando contou isso, aí foi interessante, lá no aquele pinga-fogo. Coloca o caminhão. Quem é que chama Chico Xavier aí? Aí ele, ai meu Deus, é agora. E só faltava essa, né? Aí, sou eu, meu irmão. O senhor lembra de doutor fulano? Ah, lembro. Ele perdeu o filho, veio falar com o senhor acalentou, e ele disse que iria mandar realmente algumas coisas para o senhor. E ele me despachou de São Paulo com um caminhão de alimentos, e eu quebrei na estrada. Por isso que eu me atrasei. Eu cheguei no centro, não tinha mais ninguém lá. Eu fiquei sem saber, que não tinha perguntado onde é que eu podia lhe encontrar. Centro fechado. Aí chegou um senhor e disse: você está procurando para o Chico Xavier? Eu disse: sim. Ele está na ponte, explicou direitinho, para eu cheguei até aqui. E ele diz: olha, se ele te perguntar quem te mandou lá, diga que foi Bezerra de Menezes. Repara bem o trabalhador. Ele aplica o passo, está sabendo, está chegando, manda levar e acompanha, direciona. E aí nós entendemos que o poder está lá em cima, a direção está lá em cima. A confiança tem que estar aqui embaixo. Lá manda, aqui obedece. Lá estão as diretrizes, aqui estão aqueles que têm que aprender a obedecer para um dia poder mandar. Tem um provérbio antigo que dizia o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós às vezes não temos juízo. Na página que ele fala sobre a importância do Evangelho, eu acho interessante, é Fé Inabalável o nome da página. É interessante que ela começa num diálogo tão íntimo dele conosco, que ele diz o seguinte, ele diz: meu filho, como se estivesse falando para quem está lendo, meu filho, Deus seja louvado, com Jesus tudo é possível.
É no domínio da fé que guardaremos a santa convicção do poder do Senhor. Não só na administração perfeita da casa paterna, no mundo terrestre, mas o seu amor se derrama em ósculos sobre toda a humanidade. Ao pastor sublime não passa despercebida nenhuma das suas ovelhas. Todas são merecedoras do seu imenso amor, que vela por todas as suas criaturas. E é aí que ele entra com aquele ensinamento. Se estudarmos seu evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. E aí Jesus diria isso de outra forma: buscai primeiramente seu reino e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Esse trabalhador, no final dos seus dias, ele não tinha recursos para a família. O cortejo se fez em torno da casa dele. O primeiro dia, quando a pessoa foi arrumar o travesseiro, tomou um choque. Por quê? Quando foi levantar o travesseiro para virar de um lado para o outro, estava cheio de moedas e notas, cédulas embaixo, que as pessoas sejam, que cada um não tinha preferência de autoridade, sim ordem de chegada. Cada um tinha seu minutinho para ficar lá sentado do lado dele e conversar com ele. Ele não falava mais. Só olhava para a pessoa, mas não conversava mais. E aí, cada um, sabendo da situação dele, enfiava as notinhas ali por baixo do travesseiro. E realmente, durante todo o período, muitas notas e moedas foram colocadas aí. Quando ele desencarnou para finalizar a nossa trajetória, só do lado, nós não falamos nem do trabalho dele do outro lado, para cá, que continua trabalhando. Mas quando ele estava de partida, e isso quem perguntou a ele foi o Divaldo Pereira Franco, perguntou o seguinte: doutor Bezerra de Menezes, qual foi a maior alegria do senhor quando chegou no plano espiritual? Eu disse: meu filho, quando eu estava me desligando do corpo, chegou Celina e disse: Bezerra, desprenda-te do corpo. A Mãe Santíssima, a mãe dizer que você já passou para o lado de cá, pode sair. E eu me desprendi do corpo, realmente me senti leve, solto, e ouvi um burburinho lá fora, aqueles vozeros, vibrações que vinham em minha direção, e quando eu olhei, vi uma infinidade de pessoas todas vibrando por mim, uma alegria muito grande que vinha dessas pessoas. E eu perguntei: Celina, minha filha, quem são essas pessoas que eu não conheço? Essas pessoas são aquelas que você atendeu e estendeu as mãos sem perguntar quem era, apenas atendia, dava com a direita sem que a esquerda soubesse. Aí nós perguntamos: os nossos irmãos que às vezes sem entender isso, criticam que ele dava para outras famílias, não fazia para dele. Só o resultado vale a pena. É pelo resultado que nós devemos avaliar. E avaliando o que ele fez, o que ele faz, é que nós devemos seguir. Não é fazer por imitação, é primeiramente mudar dentro de nós o objetivo. E a própria lição de hoje da incompreensão, vamos aprender uma coisa: não é o lugar onde nós vamos, é a intenção que movimenta os nossos atos. É isso que Deus julga, a intenção. E esse amigo dos pobres, o Kardec brasileiro, amigo de todos nós, sempre que nós temos necessidade de alguma coisa, pedimos a ele, ele atende. A primeira informação que eu tive com ele, tem mais ou menos quase 40 anos isso, eu ainda não era espírita, mas entrei lá na federação, na época, na Rua dos Inválidos, e eu vi um colega, um companheiro lá que falava, eu nunca tinha entrado num centro, né, assim, para ouvir, e ele estava dizendo o seguinte, interessante aquele, ele falou o seguinte: olha, nós exaltamos Bezerra, conversamos com Bezerra, pedimos a Bezerra, dizemos que Bezerra faz, um dia ele se manifesta através de um médium e diz o seguinte para nós: esqueçam Bezerra, peçam a Jesus e peçam a Mãe Santíssima. Se a Mãe Santíssima e Jesus abençoarem, Bezerra faz. Que o Senhor te abençoe mesmo. E que nós possamos sempre contar com a tua assistência, com a graça de Deus.